Tem mais informação na voz de Wellington Barros. Vitória, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, alertou que o crime organizado já tenta se infiltrar na política brasileira, aproveitando o poder econômico das facções. Embaixo, que novidade. Mano, baita novidade. Nossa, que novidade. Ele diz que o crime está aproveitando o poder econômico das facções para influenciar eleições e decisões institucionais. Meu Deus, que novidade. Em entrevista à Globo News na semana passada, Vitória, o deputado afirmou que o país precisa agir agora para evitar que grupos criminosos dominem espaços de poder. Abro aspas, se isso não for feito, nós vamos ter amanhã, quem sabe, o presidente da Câmara e do Senado tendo sido financiados pelo crime organizado. As matérias sendo relatadas com esse interesse. Nós vamos, ao final, estar perdendo o país para essas facções. Se quisermos negar essa realidade, não estamos querendo reconhecer o risco que o país está passando. A hora de reagir é agora, fecho aspas ao que disse Hugo Mota. E aí, para enfrentar esse problema, Hugo Mota afirmou que pretende colocar em debate uma reforma do sistema eleitoral sem alterar as regras de 2026, mas mirando as eleições de 2030. Ele defende o voto distrital misto, modelo que combina eleição por distritos com listas partidárias, fortalecendo o vínculo entre eleitores e representantes e reduzindo a influência do financiamento ilícito nas campanhas, isso segundo a avaliação do Hugo Mota. Ele diz que pensa que é plenamente possível para as eleições de 2030 estudarmos a mudança do sistema eleitoral, porque senão vamos ter parlamentares sendo eleitos financiados pelo crime organizado, que é quem tem acesso a dinheiro vivo e domina muitos territórios do país, fala do Hugo Mota. O voto distrital misto é um sistema em que parte dos parlamentares é eleita por distritos, onde vence o candidato mais votado, e a outra parte por listas partidárias conforme votação dos partidos. O modelo busca unir representação regional e proporcionalidade política. Defensores afirmam que ele aproxima o eleitor do representante e reduz custos de campanha, enquanto críticos alertam para o risco de enfraquecer partidos menores e concentrar o poder em caciques regionais. Uma informação, tem tanta coisa para a gente analisar, né, Barros? Obrigado. Viu? Obrigado, Barros. Barros, interfira e se encontrar usando da tua experiência. Olha, primeiro, esse oportunista, desse que não cumpre acordos, chamado Hugo Mota, esse cidadão, bom, enfim, vou começar a cuidar dos adjetivos aqui, porque se eu começar a abrir a caixinha de ferramentas, adjetivos não faltam para esse ser humaninho, Hugo Mota. Sabe por que ele está falando isso? Por conta de pesquisa de opinião pública. Por isso que vem agora, né, jogando para a plateia, precisamos defender a segurança pública. Puta de um oportunista, exemplo de todos os outros. Citei Caiado aqui na semana passada. Tem que unir a direita, tem, obrigado, Caiado, e todos os outros ali, beleza, mas tem oportunismo nisso, e desculpa, eu não posso não dizer. Porque senão eu vou ficar igual aos demais que aí estão, caçando like, caçando joinha, caçando inscrição e dane-se a informação. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Honestidade intelectual e coerência. Vamos embora, vamos trabalhar. O que esse filho da mãe está fazendo é usando de um oportunismo. Vai dizer que não? Hugo Mota querendo falar sobre o crime organizado, está na política agora, só está falando isso, encontra espaço de fala na Globo News, que faz papel de assessoria de imprensa dessa turma, porque a opinião pública está dizendo. Posso fazer um contraponto aqui? Anistia. Você sabe por que esse mesmo cara que fala agora de crime organizado na política, que a gente precisa se preocupar, não fala de anistia? Porque o brasileiro, infelizmente, a maior parte dos brasileiros, sequer sabem o que é anistia. É de comer ou de passar no cabelo. Quer meio quilo de anistia aí? Obrigado, não pode me fazer mal. É assim, não sabe nem o que é. Como é que vai defender? Mas pera um pouquinho, anistia não é para bandido? Vocês não estão falando que esses caras não são bandidos, são inocentes, vocês querem anistia? Veja, confusão. E aí, na confusão, aparecem pesquisas, e eu vi uma dessas, vou te contar, eu vi uma dessas aí, só que eu não tive acesso à pesquisa pronta, Barros, mas eu vi uma pesquisa que o povo, a maioria era contra a anistia. Aí quem encomendou a pesquisa falou, não publica não que vai contra nós. Mas aí no meio disso tudo faltou uma pergunta. Você sabe o que é anistia?
Você sabe o que nós estamos defendendo? E a pergunta é, se eu lhe disser que tem um homicida, matou outra pessoa, decidiu matar outra pessoa, essa pessoa está condenada agora a 10 anos de prisão. Se eu lhe disser que uma mulher, de posse de um batom, que sujou uma estátua, foi condenada a 17, tudo bem para você? Não, tem algo errado. Então a gente quer anistiar essa mulher aí, ó. A gente quer a liberdade dessa mulher. Dessa mulher condenada a 17 porque sujou uma estátua. E sujando uma estátua quis a derrubada violenta do Estado Democrático de Direito, com organização criminosa, golpe armado, uma mentira, mentira. Todos sabem que é mentira. Só que a anistia tem um nome difícil. A última aplicada no Brasil para bandidos, terroristas, guerrilheiros, sequestradores, assaltantes de banco, aconteceu em 79. 46 anos. Ou seja, muitos do que estão agora respondendo à pesquisa sequer sabem da importância daquela anistia que destruiu politicamente o Brasil, porque libertou bandidos que estão aí hoje pagando pau, pagando de gatão, aliás. Então aí, eu sou o Zé Disseu, fui libertado pela anistia de 79 e sou contra essa agora. Sem vergonha. Sem vergonha. Então veja, esse Hugo Mota... O Hugo Mota sou a favor, precisamos olhar agora, porque existe, né, o crime organizado está na base da política, tal, não sei o quê. Só está falando isso esse oportunista, porque a opinião pública está no mesmo sentido, ele está precisando melhorar a situação dele na Paraíba, onde vai pedir voto ano que vem, que não é boa hoje. Meu Deus do céu. Sabe, é cansativo, né? Aí vem a Globo News, palanque para essa turma. Palanque para essa turma. Como assim palanque? É simples, pagou, levou. Quem paga a banda escolhe a música. Não teve outro dia a informação de que Hugo Mota vai investir uma puta grana aí para tentar melhorar a imagem da Câmara? Vamos ver para onde essa grana vai. E você vai entender quem é assessoria de imprensa e de quem. Por isso que um cara desse não fala aqui comigo. Imagine ele aqui, eu falo, escuta, o senhor está falando agora de segurança pública porque a opinião pública está querendo discutir o assunto? Por que o senhor não fala de anistia? Porque ninguém sabe o que é anistia. Ou a maior parte desses que aí estão sequer sabem que é o Clezão. Olha que tristeza isso. Então, é sem vergonha, desculpa, meu. Um cara que vem querer surfar na onda da desgraça alheia. Como é que eu vou respeitar um cara desse? Me perdoe, não dá. Bom, com relação ao voto aí. Voto distrital, voto não sei o quê, voto não sei o que lá. Turma, veja, nós temos algumas situações aí para enfrentar, Barros. Repito, fica à vontade se quiser opinar. Barros, nós temos hoje partidos que oferecem as porcarias que temos. Quem tem que filtrar não sou eu. Quem tem que filtrar é o partido. Porque, vamos lá, tem 10 mil filiados o partido. Vai ter que escolher meia dúzia para disputar uma cadeira para deputado. Certo, certo. Quem faz o filtro para dar o que a gente chama de legenda, que é o número para disputa? É o partido, não sou eu. Ou seja, ali no partido, bons filiados ou não, mas quem selecionou foi o partido, certo, Barros? Sim. Nenhuma novidade. Ok. Aí o partido, MDB, por exemplo, que a gente já ouviu poucas e boas sobre MDB. Tá. O MDB seleciona. Não fui eu que selecionei. Ela coloca aquele nome, ou coloca aqueles nomes à disposição do eleitorado. Tá bom. Beleza. Colocou aqueles nomes à disposição do eleitorado. Mas quem está por trás financiando a campanha? Quem está por trás que vai bancar? Não sou eu que tenho que fazer esse filtro. Quem tem que fazer, Barros, esse filtro é o partido. Sim. Reitero e reforço mais uma vez. Ok, então o partido é responsável pelos nomes que estão aí à sua disposição para votar. Depois disso, apurado isso, feito esse trabalho, entendo eu, Barros, que enquanto a gente não tiver o mais votado ou os mais votados eleitos, e precisamos entender de onde vem o dinheiro, o financiamento, se é de fundão eleitoral, se é de Caixa 2, se é do narcotráfico. A gente precisa entender. Tem o follow the money, dá para saber. Dá para saber, só precisa ter vontade. Os mais votados precisam entrar para a gente acabar com a patifaria,
de colocar um tiririca, como foi usado há 3 eleições, acho que 2014, a primeira 10 a primeira, 2010. 10 Teve a 2 primeira? milhões de votos, né? Se eu não me engano. 2 milhões de votos? É, 2010, é isso mesmo. Obrigado, Barros. 2010, 2 milhões de votos. Na época não tinha cláusula de barreira, não tinha um monte de coisa, Barros. Nada. Salvo engano, entrou o deputado que fez 270 votos. Isso. Por quê? Porque colocaram, opa, o Tiririca, o palhaço, Tiririca é o palhaço. Põe ele de candidato, vai arrebentar. É o voto de protesto do paulista, o estúpido paulista que vota num Tiririca, que vota tudo com o governo hoje. 100% com o governo Lula, vota o Tiririca. Você acha que ele está andando e andando? Que voto de... Porque ele conclui o seguinte, o Tiririca, quem votou em mim é um estúpido. Quem votou em mim é um imbecil. Ele é tão imbecil esse que votou em mim que não tem nem capacidade de apurar como eu voto. Tá nem aí. Só que tem um negócio. 2 milhões de votos para o Tiririca colocou alguém na condição de deputado que jamais seria eleito. Naquela condição, naquele momento. Ou seja, limpar esse processo demanda vontade. E a gente deveria ver ali os mais votados, Barros. É. Concorda comigo? Eu concordo. Eu acho que seria essa uma forma de se democratizar ainda mais. Você falou em relação a votos, nós tivemos também uma ocasião em que o Enéas, por exemplo, que era um grande puxador de votos, ele elegeu pelo PRONA um deputado com 216 votos. Porque era aquele deputado ele fez que 1,5 era milhão, puxado, ele fez 1,5 milhão de votos. Então, isso de fato atrapalha o processo democrático, porque você pode ter deputados que, sei lá, fizeram 70, 100 mil votos e que ficaram de fora e não conseguiram uma cadeira por conta de ter um grande puxador em outro partido. Veja, essa é uma condição que demanda, evidente, um grande debate, uma grande discussão para os próximos anos e precisa ser revista de fato. Agora, a questão do voto distrital misto, ela tem sido discutida há muitos anos, né, Pitoli? Toda eleição para deputado, há aquela discussão do voto distrital misto, em especial aqueles candidatos regionais que acabam perdendo a eleição porque muitos votos vêm para candidatos que estão na capital. Isso em todos os estados. Aqui em São Paulo acontece muito. Você pega um deputado que é muito mais conhecido, que tem mais exposição na mídia. Poderio financeiro? Mais poderio financeiro, ele consegue mais votos. E aí ele tira votos, entre aspas, dos candidatos regionais. Por exemplo, Bauru lança lá um candidato a deputado federal, estadual, e acaba tendo menos voto do que, aqui na cidade, menos voto do que um que tenha maior exposição na mídia. Isso é natural e acontece há muito tempo. Então, por isso que há essa discussão em relação ao voto distrital misto. Mas eu acho que é uma coisa que está no debate das modificações para as eleições, mas como a gente sempre fala aqui em relação ao voto impresso, por exemplo, o voto distrital misto está muito lá atrás da fila. Tem muita discussão mais importante para ser colocada na pauta, e principalmente o financiamento de campanha, Pitoli, do que esse voto distrital misto. Eu gosto de falar, por exemplo, eu fiz um levantamento há alguns meses em relação a um determinado candidato aqui de Bauru, uma candidata. E que, por exemplo, uma situação de financiamento de campanha em que um cidadão doou R$3.000 para a campanha e depois, no final da eleição, o pai dele recebeu 6 por ter trabalhado, supostamente, na campanha de deputado. Então, veja, eu acredito que esse cidadão tenha trabalhado de fato, mas cheira mal. O filho dá 3.000 na campanha para ajudar e o pai recebe 6 no final da eleição. Então, são essas situações que eu acho que precisa ter um levantamento, uma forma mais transparente, uma forma mais rígida, mais rigorosa para fazer o financiamento de campanha eleitoral. Antigamente você tinha empresa que podia fazer doação, hoje isso mudou. Sim. Mas o financiamento é uma das coisas que eu acho que está à frente, por exemplo, do voto distrital misto, que precisa ser debatido com a sociedade, inclusive, se essa é uma opção, né? Eu acho que é uma situação. Faltam representantes, por exemplo, regionais em diversas regiões do estado? Faltam, mas é uma condição que precisa ser discutida. Por enquanto, a regra é essa. E os partidos, como você disse, precisam colocar na lista também pessoas das regiões, representantes de cada região do estado. Enquanto não tem o voto distrital misto, você precisa colocar. Mas o que o partido enxerga? Como você citou, por exemplo, o caso do MDB. Enxerga lá o Teruel,
que é um cara que tem não sei quantos milhões de pessoas que assistem ele lá no rádio. Aliás, uma ouve puta no rádio. decepção, hein? Aí o cara leva um monte de voto, tira voto de quem poderia estar elegendo aí um deputado regional e acaba colocando lá os figurões, os caciques dos partidos. Essa é a atual situação e que precisa ser mudada de fato. Agora, Hugo Mota falando de segurança pública, é um né? puta de um oportunista, né, bicho? Bem agora, né? São previsíveis como o nascer e o pôr do sol.